Seja muito bem-vindo ao meu canal, Jesus e Júlia. Estamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, ainda na nossa sequência sobre o amor, o tema do vídeo de hoje será amar a Deus acima de todas as coisas. O versículo-chave desse vídeo se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, que diz: Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Antes de tudo, eu queria falar pra vocês que na nossa vida, na nossa caminhada, a gente vai estar lutando todos os dias contra o mal. Isso não é novidade, mas o mal quer nos destruir e fazer que nosso amor a Deus se torne o nosso amor ao mundo. E, como já dizia lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, fala que o amor ao mundo é inimizade contra Deus e vice-versa. Porque se a gente tiver amor ao mundo, a gente tem inimizade com Deus. E mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, com nossos erros, temos a convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como diz em Romanos 8, versículo 38 e 39. Mas afinal, será que é possível a gente amar sem ao menos conhecer verdadeiramente a fonte do amor? Falando sobre o versículo-chave, Jesus foi interrogado pelos fariseus e lhe perguntaram qual é o maior mandamento. E Jesus disse: amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. E a gente vai estudar um pouquinho sobre esse versículo. Primeira parte: amar a Deus de todo o nosso coração. Gente, a gente tem, uma ideia que o nosso coração é como se fosse o centro do nosso corpo, certo? Ele é o centro, na verdade. Se o coração parar de bater, a gente morre. Então, ele é o centro. Isso aí. Mas, enfim. O nosso coração abrange as nossas paixões, nossos desejos, emoções. O pecado se inicia no coração do homem. Mas em Salmos 119, versículo 11, diz que se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, ou seja, a Bíblia, no nosso coração, nas tábuas do nosso coração, a gente não iria pecar contra o Senhor. Então dá pra ter mais ou menos uma ideia do que é amar a Deus com todo o nosso coração. Segunda parte: amar a Deus de toda a nossa alma. Gente, a nossa alma é a nossa vida, é o nosso espírito. E nesse sentido, a gente deve amar a Deus com todo o nosso ser, isto é, com todos os espaços e recantos da nossa vida. Terceiro e último: amar a Deus com o nosso entendimento e com as nossas forças. O nosso amor a Deus deve ser direcionado a Ele com todas as nossas forças, com todas as forças da nossa razão e do nosso entendimento. Ao analisarmos esse mandamento, fica claro que o relacionamento com Deus deve ser uma entrega total de emoções, de vontade, de razão. Deus deve ser o centro da nossa vida. Mas infelizmente há empecilhos que fazem o homem se desviar dessa prática. E eu queria falar um pouquinho pra vocês do pecado da idolatria. Mas antes, o que é idolatria? Adorar a falsos deuses. E esse termo aparece em toda a Bíblia como sendo algo negativo. E assim como aparece em toda a Bíblia sendo algo negativo, aparece também em toda a Bíblia para nós fugirmos do pecado da idolatria. E eu quero falar pra vocês alguns tópicos sobre a idolatria. Primeiro tópico: adorar a bens materiais. E amar ao mundo e as coisas que nele há é uma forma de idolatria. Como, por exemplo, o amor ao dinheiro, amor a uma casa, amor a um carro. Não estou querendo dizer que a gente não pode desejar possuir bens materiais, mas a gente precisa ter o cuidado para que esses bens não sejam o centro de nossas vidas. Pois, como diz em Mateus 6, a gente não pode servir a dois senhores. Segundo tópico: adorar as pessoas. A gente pode admirar alguém, se inspirar em alguém, ter um líder como exemplo. Só que o problema chega quando isso começa a ser uma veneração. Ou seja, quando a gente começa a adorar. A gente não pode ser fanático por ninguém, nem por cantor, nem por pregador, nem por influenciadores digitais, e entre outros. E algumas pessoas chegam até falar: eu tenho um ídolo. E isso é errado, gente, porque a gente não pode ter ídolos. A gente precisa ter o cuidado de não endeusar ninguém, pois só o Senhor é Deus e somente Ele deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas e ser adorado. E terceiro e último:
Adorar a si mesmo. Quando nós demonstramos o amor exagerado por nós mesmos, a gente recorre a uma idolatria chamada egolatria. Ela pode se manifestar como um culto ao nosso próprio corpo, uma preocupação excessiva com a nossa aparência, seja no sentido estético, como na popularidade, por exemplo, por likes, curtidas, enfim, isso aqui é alguns pontos do pecado da idolatria. É adorar a si mesmo, adorar pessoas, adorar bens materiais. Tudo isso, gente, é pecado. O que eu quero falar pra vocês é pra vocês permanecerem no amor de Deus. E esse mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas é a forma de a gente devolver o amor de Deus que recebemos, pois em 1 João, capítulo 4, 19, diz que ele nos amou primeiro. Então, amar a Deus acima de todas as coisas é o mínimo do que a gente pode fazer por ele. E ele deu a vida por nós, mesmo quando a gente era pecadores. A gente não merecia tão grande amor. E a pergunta que eu quero te fazer é: você já recebeu esse grande amor na sua vida? E Jesus diz que se nós guardássemos os seus mandamentos, a gente permaneceria em seu amor. Guardar os mandamentos de Cristo denota obediência. Então, quando tentamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa razão, surgirá o desejo em nós de fazer a sua vontade, ou seja, de obedecê-lo. E o verdadeiro amor a Deus aparece sobretudo quando temos Jesus como nosso Senhor, o confessamos como nosso Salvador, seguimos o seu exemplo e não fazemos as coisas que o mundo oferta. Devemos amar a Deus e Ele precisa ser o primeiro na nossa lista de prioridades. Eu queria fazer uma oração por você. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa pessoa que está me assistindo. Peço que vá de encontro a ela, que ela possa receber o seu amor e que, além de tudo, ela possa te amar acima de todas as coisas. Amém? Muito obrigada, gente, por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo. Que Deus abençoe a sua vida.